Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje é uma aula muito bacana. Vamos falar de tempo do crime. Tempo do crime, assunto que vem previsto no artigo 4º do Código Penal. E é muito legal o artigo 4º do Código Penal. Apesar de ser um artigo simples, ele é um artigo que cai muito em prova de concurso público. Tem muita coisa em volta do artigo 4º que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas é importante é ler ele. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Quando se fala em tempo do crime, nós estamos falando da situação que envolve quando que se aplica a lei penal. Qual é o momento em que se aplica a lei penal? Bem, a lei penal se aplica no momento em que ocorre o crime. E quando é que ocorre o tempo do crime? No momento da ação ou da omissão. É isso que o artigo 4º quer dizer para você, que o tempo do crime, a lei penal vigente a ser aplicada vai ser sempre no momento da conduta criminosa, isto é, do momento da ação ou da omissão. Pouco importa se o resultado se deu num outro momento, mas o que vai ficar bem fixado é que é no momento da ação ou da omissão. E para isso, entra-se aqui uma coisa muito legal. Quais são as teorias que tentam explicar o momento do crime, tentam explicar o tempo do crime? E isso despenca nas provas de concurso. Nós temos 3 teorias. Nós temos a teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria da ubiguidade, conhecida como teoria mista. Segundo a teoria da atividade, considera-se tempo do crime o momento da ação ou da omissão, pouco importando o resultado. Então, para fins penais, é o momento da ação ou da omissão. Isso é a teoria da atividade. A teoria do resultado diz que o tempo do crime é do momento da consumação do delito e não do momento da ação ou da omissão. É do momento do resultado do delito. E a teoria da ambiguidade diz assim, é da ação ou da omissão ou do resultado, tanto faz um ou outro. O nosso Código Penal, e você já sentiu isso, adotou a teoria da atividade. A teoria da atividade significa o quê? Que o momento do crime é o da ação ou da omissão. Professor, me dê um conceito só para eu compreender melhor? Com certeza, vou dar um conceito para você compreender melhor, sim. Quando se fala em teoria da atividade, nós estamos falando o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Isso cai muito em prova. O sujeito tem 17 anos. E ele efetuou um disparo. Ele tinha 17 anos e 11 meses. Ele efetuou o disparo contra a vítima. E a vítima, quando ele tinha 17 anos, ele cometeu a ação ou omissão. Só que a vítima veio falecer 5 meses depois, enfim, vamos imaginar 1 ano depois. Ela veio falecer em razão do disparo. Ele já tinha 18 anos. Professor, vai ser aplicado o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, ou o Código Penal? Qual que vai ser aplicado? Vamos lá, considera-se o tempo do crime o momento da ação ou da omissão, pouco importa o seu resultado. Então, vai ser aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso que é importante com relação ao tempo do crime. Mesmo que o resultado, se for posterior, vai ser aplicado aí, e isso dá implicação com relação à lei penal no tempo. Tá certo? Dando continuidade, vamos fazer o nosso primeiro exercício. Como eu tratei as teorias com vocês, vamos lá. Com referência, prova
de Advogados, CESP, 2018. Com referência à lei penal no tempo, ao erro jurídico penal, ao concurso de agente e aos sujeitos da infração penal, julgue o item que se segue. É muito interessante que ele bota medo em você, né? Situação hipotética. Um crime foi praticado durante a vigência de lei que combinava a pena de multa para essa conduta. Todavia, no decorrer do processo criminal, entrou em vigor uma nova lei, revogando a anterior, passando a atribuir ao referido crime a pena privativa de liberdade. Nessa situação, deve-se aplicar a lei vigente ao tempo da prática do crime. Correto, está correto. Teoria da atividade. Lembrando-se que a lei posterior, que ela é maléfica, ela não pode retroagir para prejudicar o agente. Chama-se princípio da irretroatividade da lei penal. Então, aqui, considera-se tempo do crime, momento da ação ou da omissão. Questão, prova da Polícia Civil da Bahia, questão batida, mas que cai muito. Assinale a alternativa que indica a teoria adotada pela legislação quanto ao tempo do crime. Então, qual é a teoria adotada pelo nosso Código Penal com relação ao tempo do crime? Gabarito, letra B, teoria da atividade. Facinho, tranquilo. Professor, vai cair na minha prova essa questão? Claro que vai cair. Olha outra questão também para procurador autárquico, VUNESP. Vamos lá. De acordo com a parte geral do Código Penal, é correto afirmar, letra A, a lei posterior favorável ao agente aplica-se a fatos anteriores, desde que não decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Prestem atenção, aplica-se a lei penal mais favorável ao agente, ainda que tenha transitado em julgado a sentença. Sempre que for favorável ao agente, vai se aplicar a todo e qualquer momento, gente. Então, aqui não existe um limite temporal. Ah, professor, mas transitou em julgado, acabou. Não, a qualquer momento, mesmo após o trânsito em julgado da sentença. Letra B. A lei temporária, decorrido o período de duração, não se aplica a fatos praticados durante a respectiva vigência. Aplica-se a lei temporária, tem chamada força ultrativa. A lei temporária é aquela lei que está ligada a uma situação de anormalidade. Então, se o sujeito pratica o crime durante a vigência de uma lei temporária, mesmo que ela seja autorrevogável, essa lei temporária ela vai continuar valendo e vai continuar assim, punindo o agente, porque ele praticou durante a sua vigência. Letra C. Para fins de definir o tempo do crime, o ordenamento pátrio adotou a teoria da atividade. Correto, realmente. Com relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Letra D. Para definir o lugar do crime, o ordenamento pátrio adotou a teoria do resultado. Falso. Nós vamos ainda estudar isso em uma outra oportunidade, que se adotou a teoria da ubiguidade. Com relação ao lugar do crime, segundo o Código Penal, teoria da ubiguidade, ou teoria mista. Considera-se lugar do crime, tanto da ação ou da omissão, ou quanto do seu resultado. E com relação ao tempo do crime, adotou-se a teoria da atividade. Aí, faltou a letra E. Para efeito penal, o dia do começo não inclui-se no cômputo do prazo penal. Errado, que fala-se em prazo penal diferente de prazo processual penal. O prazo penal, sim, inclui-se o dia do começo. Então, o prazo começa a correr no mesmo dia que acontece o fato. Se o fato acontecer no dia 10, o prazo começa a correr no dia 10. Por exemplo, prisão temporária. Prisão temporária, quando ela é determinada pelo juiz, a data do seu início de cumprimento é no dia que ele chegou. Prazos processuais, exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia final. Então, o prazo começa a correr no dia seguinte. Você foi intimado de um prazo, o prazo começa a correr no dia seguinte. Então, a resposta é a letra C. Só fixando, deixar bem fixado que isso aqui cai muito. Tempo do crime,
Artigo 4º, adotou-se a teoria da atividade. Considera-se tempo do crime a ação ou omissão. Lugar do crime, que envolve crimes entre países. O crime aconteceu no Brasil em outro país. Adota-se a teoria da ubiguidade. Considera-se o lugar do crime, tanto da ação ou da omissão, quanto do seu resultado. Ó como é importante. Prova da CESP, analista portuário. No ordenamento jurídico brasileiro, é adotada a teoria da ubiguidade quando se fala em tempo do crime. Opa! Errado. Fala-se em teoria da ubiguidade quando é com relação ao lugar do crime. Então, o examinador ele sempre vai tentar levar você ao erro com relação ao tempo e lugar do crime. Então, está errada. Próxima questão. Está pequenininha, peço desculpa. Mas vocês têm aí no material de vocês, ok? No dia, prova de analista judiciário, FGV, TJ de Alagoas. No dia 2/1/2018, Jéssica, nascida em 3/1/2000, realiza disparos de arma de fogo contra Ana, sua inimiga, em Santa Luzia do Norte. Mas terceiros que presenciaram os fatos socorreram Ana e a levam para o hospital em Maceió. Após 3 dias internada, Ana vem falecer, ainda no hospital, em virtude exclusivamente das lesões causadas pelo disparo de Jéssica. Com base na situação narrada, é correto afirmar que Jéssica... Gente, primeiro ponto importante dessa questão, a data. Jéssica nasceu no dia 3/1/2000 e o fato aconteceu no dia 2. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da Lá Concurso para o nosso curso específico, nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da Lá Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da Lá Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou Lá Concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau.